Está começando mais um Diálogo Automotivo, um oferecimento da Schaeffler com as marcas Look, Ina e Fag, pioneira em movimento. É agora aqui na ATV, fique com a gente. Estamos recebendo hoje Antônio Carlos Beiran, diretor da GIB, uma das empresas mais tradicionais da distribuição brasileira. Beiran, muito obrigado, é um prazer receber você aqui no Diálogo Automotivo, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Cláudio, eu agradeço o convite e espero poder colaborar aí com vocês no que for necessário. Com certeza. Beiran, me fala uma coisa, como é ser empresário no Brasil? Cara, já começou logo com uma pergunta forte. Eu acho assim, com todos os problemas que nós vivemos, eu continuo achando, até porque nunca empreendi em outro país, só sei empreender aqui, mas por tudo que vejo, eu acho um país promissor, principalmente no nosso setor, em função de idade de frota e frota em circulação mais antiga. O nosso negócio envolve auto e motopeças. Com o advento da pandemia, cresceu muito o consumo de motopeças e acessórios para motociclistas, bem como de autopeças, que a frota vem envelhecendo, né? Com essa crise das montadoras causada principalmente pela pandemia, a frota envelheceu. Vendeu-se menos carros novos, automaticamente a frota envelheceu. Isso acaba sendo bem para o nosso setor. Não se levando em conta a questão tributária, o modelo tributário brasileiro, eu acho o país fantástico para empreender, não só no nosso setor, como em outros. Todo mundo que vem para cá gosta. O que complica muito é o nosso modelo tributário, mas que faz parte do contexto, e com o tempo, com a experiência de vida, eu aprendi que a gente deve se preocupar com aquilo que está ao nosso alcance da gente mudar ou de fazer alguma coisa para contribuir. Como nesse caso não está no nosso alcance, não depende de nós, não há o que fazer. A gente tem que seguir o modelo, e eu acho que isso engessa muito a nossa condição de competição, inclusive mundialmente. Isso favorece com que fábricas produzindo na China, os importadores consigam trazer esse produto para o nosso país com preços muito mais baixos que os praticados aqui, né? Então, eu acho que esse seria um grande problema. Nós temos no Legislativo, mais uma vez, um projeto de lei de reforma tributária. Sim. E ele foi bastante discutido. Existe sempre a expectativa de que isso vá a plenário, de que a gente consiga, de fato, mudar essa legislação, tornar mais simples, né? É um pesadelo até para os contadores, porque Sim, claro. As leis mudam quase que diariamente, tem um acréscimo na lei, tem um parágrafo. E não acontece, né, Beiran? Os projetos, na verdade, eles envelhecem, aparecem outros e a gente não consegue colocar para andar uma reforma tributária que tenha eficiência. Agora nós estamos no período eleitoral, nós vamos ter uma renovação certamente de parte da Câmara, uma parte menor no Senado, talvez. Nós vamos ter um executivo que nós não sabemos ainda para que lado caminhará, mas é um momento para, a partir da próxima legislatura, 2023, para começar a discutir isso. E o Mercado Independente, em agosto, criou aquele movimento de união lá em Fortaleza, Isso. Tentando buscar mais representatividade, inclusive junto ao Legislativo. Como você enxerga perspectivas para não só para a questão tributária, mas para aquelas questões que sempre foram importantes para o mercado nosso, para o aftermarket automotivo, como a inspeção veicular, agora com novos ares e, quem sabe, uma representatividade um pouco mais efetiva? O que você espera aí para 2023? A primeira parte da pergunta, que envolve a questão, né, que tem sido extremamente falado agora, que é a questão da substituição tributária. E tem uma vertente aí, você deve ter visto lá em Fortaleza, né, deve ter participado. Tem muita gente contra a continuidade do modelo da substituição tributária, por conta dos, entre aspas, paraísos fiscais, né, para os estados que estão fora do protocolo, onde os distribuidores que estão instalados lá, né, por exemplo, no Espírito Santo, eles, quando vendem para cá, eles não são obrigados a destacar e automaticamente cobrar
do cliente a substituição tributária. Fica a critério do cliente pagar. E nós sabemos bem, né, Cláudio, que com essa complicação toda tributária que existe, um varejo que normalmente está no modelo simples, né, no modelo contábil simples, ele acaba não sendo muito bem orientado por seus contadores, né, e acabam comprando desses estados onde existe o benefício, ou seja, sem a ST, quando na verdade, para internar o material, por exemplo, em São Paulo, ele deveria pagar a substituição tributária. Isso, dependendo de que estado venha para São Paulo, pode significar alguma coisa em torno de 20%, 22%, 24%, depende do estado que venha. E aí o que acontece? Esses varejos, muitas vezes, por ou falta de orientação, ou alguns sabendo que existe um risco, mas que decidem bancar o risco para ficarem mais competitivos, eles acabam não pagando essa substituição tributária. Portanto, quem fica com o risco é o varejo que vamos dizer, que importou a mercadoria de um estado desse. Agora, Santa Catarina também não faz mais parte do protocolo, portanto, Santa Catarina está no mesmo esquema. Né? Você compra de lá, você varejo, compra de lá e não é obrigado a pagar a substituição tributária no momento que sai de lá. E aqui a gente sabe que muita gente não paga. Isso cria um problema para o varejo, para o lojista, que, como eu disse agora há pouco, muitos são desinformados e outros sabem que existe um risco, mas decidem bancar o risco por conta de competitividade. Porque se ele não fizer em o vizinho dele fazendo, ele acaba perdendo a competitividade. Então, eu respondendo a tua primeira pergunta, né? Eu acho que sim, deve ser feito urgente uma reforma tributária, especialmente no tocante a gente entender se continua o modelo de substituição tributária, o que no início era muito favorável, hoje eu não sei mais. Porque agora você vê, Santa Catarina também saiu, é um estado representativo. Né? Então, nós temos aí que se tornam paraísos fiscais, estados de representatividade grande. Né? E o varejo fica sem saber o que fazer. E a gente tem uma questão ainda para agravar tudo isso, que é a margem de valor agregado, né? Exato. A MVA, que é uma exigência, faz parte da sistemática Exatamente. da substituição tributária, e o mercado independente, ele recolhe uma MVA, ele paga muito mais maior alto do que a da concessionária. Exatamente, né? Exatamente. Até hoje, né, a gente fala muitas vezes, né, quando conversa com o Fiola, por exemplo, né, e o Fiola é um que briga, até respondendo já antecipadamente a segunda pergunta, né, quanto como é que chama? Revisão veicular. A MVA. Não, a A MVA inspeção, sim, né? a inspeção veicular. Que o mercado está na lei, né? Exatamente. Está lá no Código de Trânsito Brasileiro. Exatamente. E o que acontece? O nosso MVA é diferente do MVA da montadora. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo lugar, em voltando à inspeção veicular, é claro que nós teríamos um acréscimo na movimentação do nosso setor. Seriam só pontos favoráveis e que acaba adiando, acaba complicando, uma questão política. Aí a gente sabe que as nossas entidades, nós estamos muito bem representados, todas as entidades fazem bastante força para isso. Eu particularmente tenho o prazer de ser amigo do Fiola, ele me atualiza sempre. Não é? E o Serginho Alvarenga, outro cara que está sempre me atualizando do que acontece politicamente. E a gente vê as entidades brigando bastante pelo nosso setor, mas não encontra eco por uma razão ou por outra, né? Você sabe que, voltando lá na pergunta que eu fiz para você quando a gente abriu a respeito do empresário brasileiro, as dificuldades do empresário brasileiro, no meio dessa nossa conversa você expôs aí a situação desse varejista que acaba sendo obrigado a abrir mão de recolher a parte que lhe cabe do tributo, não para botar esse dinheiro no bolso necessariamente, mas às vezes até por uma questão de sobrevivência. Exatamente. Ou seja, a nossa situação é tão complexa que para sobreviver, às vezes o empresário precisa desrespeitar a lei. Né? Mais ou menos isso que acontece. E o pequeno, né, o varejo pequeno, Cláudio, ele tem uma situação que ele acaba competindo com os varejos que estão se organizando mais em rede. Né? Alguns grupos estão crescendo bastante, se diferenciando. E aí o poder de compra desses varejos que se organizam em rede, eles passam muitas vezes a comprar até direto de fábrica,
né? O que eu acho que é uma tendência normal, mesmo antes de ter um CD para distribuição, eles começam a ter um volume maior de compra, então eles negociam melhor com os distribuidores, passam a comprar direto de fábrica, eles passam a ter uma condição de competitividade muito maior. E o varejo independente, que é aquela lojinha que ainda é muito representativa no nosso negócio, aquela loja de bairro, né, que a loja já está instalada lá há um bom tempo, tem sua clientela cativa, ela acaba tendo um problema de competição. Porque para formar o preço e competir com esse pessoal que começa a crescer do seu lado, fazendo muitas vezes, tendo acesso muitas vezes a situações onde o pequeno varejo não tem, acaba ficando complicado para eles competirem. Então é aquilo que a gente falou agora há pouco. Às vezes é uma condição não de querer tirar proveito, simplesmente de sobrevivência. Esse surgimento das redes, na verdade, isso já foi experimentado por outros segmentos de varejo, né? As farmacinhas de bairro praticamente desapareceram, foram substituídas por redes. Material de construção, a gente vê hoje grandes lojas, existia também aquelas lojinhas de bairro. Esse movimento demorou um pouco mais a chegar no varejo de autopeças, mas hoje nós temos fundos de investimento, colocando dinheiro na formação, na aquisição de redes de loja, e isso significa que tem muito dinheiro para colocar aí. Nós temos empresas globais, como a AutoZone, que não para de crescer, são mais de 160 lojas, eu recebo aí quase que toda semana a inauguração de uma loja, fora as grandes lojas, os grandes varejos brasileiros que também se profissionalizaram a ponto, alguns se tornaram distribuidores, pequenos distribuidores estão crescendo. Então, na sua visão, qual é o futuro desse pequeno varejista de bairro que ainda existe no nosso setor, ainda é forte, mas ele começa a conviver com alguns vizinhos um pouco mais poderosos que ele, né? Sim, é uma situação bastante complexa, porque do mesmo jeito que eles têm aquela, como são lojas, digamos, de vizinhança, onde eles já conhecem todos os mecânicos à sua volta, já tem um relacionamento de tempo, eles têm essa vantagem. São lojas de vizinhança, eles atendem bem aquela região onde eles estão instalados. E um país com dimensões territoriais como o nosso, fica difícil para esses grandes terem uma capilaridade total. Nos grandes centros, eu acho que essas lojas pequenas têm um grande problema pela frente, né? Mas quando você sai mais para a periferia, mesmo aqui em São Paulo, né, que nós estamos, você tem uma periferia muito potente, é difícil alguém conseguir atingir todas as regiões. Então você tem lojas pequenas em bairros distantes que vão muito bem. Então, eu acredito que essas lojas tenham aí uma vida longa. O problema e você deu um exemplo muito claro, né, e adequado, que é o que aconteceu no mercado, por exemplo, de drogarias, de farmácias, né? Hoje, dificilmente, você vê aquela farmácia do seu João, que ele era quase que um médico para as nossas famílias, né? Ele mesmo dava injeção na gente, ele sugeria um remédio. Isso tudo acabou, porque as grandes redes engoliram essas. Eles não têm poder de compra, né? Essas pequenas farmácias, e as poucas que existem, também existe, você pode reparar, que nas periferias. Nos grandes centros, praticamente elas desapareceram. É verdade. Né? E eu temo que isso aconteça também com o nosso setor, né? Nós temos um outro assunto, né, que eu me permito aqui colocar, que é muito interessante, que é assim, antes de começar a gravar, nós tínhamos falado, né, Cláudio, você tem uma situação onde não existe mais respeito à cadeia. Então, é assim, o distribuidor, ele passa a vender para o mecânico, né, e passa a vender para o mecânico pequeno, aquele mecânico que se servia antigamente do varejo do bairro. Né? Então, o distribuidor, quando ele monta uma filial que funciona, entre aspas, como um atacarejo, né, ele tem no seu retira um movimento muito grande das oficinas que vão buscar as peças para fazer somente aquele reparo do carro daquele momento. Né? Isso outrora não acontecia, porque os distribuidores vendiam só para lojas e depois, num segundo momento, eles vendiam para lojas e para centros automotivos, os quais mantivessem um estoque, tivessem KNAI de comércio, de compra e venda, não só de serviço, né? Tivessem um KNAI de compra e venda de produto. Esse centro automotivo que mantém o estoque, eu acho claro que os distribuidores devem atender. Tem que atender e o atendem.
né? Mas o mecânico mesmo, aquele mecânico raiz, que não tem um jogo de pastilha de freio no estoque, e que o carro chega, ele desmonta o carro, ele dá o orçamento para o Cláudio do que precisa trocar. O Cláudio autorizando, ele vai no distribuidor e compra essas peças. E só vai comprar no varejinho aquelas peças os quais o distribuidor não tem. Uma abraçadeira, uma borrachinha, um batente que só o varejo tem. O distribuidor, muitas vezes que está ao seu lado, não tem isso aí. E o varejo, por sua vez, percebendo essa movimentação dos distribuidores, né, ele acaba também tentando se organizar em redes, e existem grandes redes e super competentes, é o caso da Rede Âncora, que começou se organizando e cresce, não para de crescer, muito bem administrado, é um projeto fantástico, onde as maiores lojas das principais regiões fazem parte da Rede Âncora. Boas lojas fazem. Sem contar outras lojas que também se organizam em rede, varejo, e começam a montar suas filiais, muitas delas em formato de atacarejo. Então, o que está existindo é um completo desrespeito à cadeia que outrora existia. Eu quero continuar esse assunto com você no próximo bloco. A gente vai fazer uma rápida paradinha aqui, um intervalo, e eu volto já já com o Beiran aqui no Diálogo Automotivo. Estamos de volta com o Diálogo Automotivo, hoje recebendo Antônio Carlos Beiran, diretor da GIB. Beiran, vamos voltar a falar da cadeia, que é um assunto muito interessante, e é um assunto que não se esgota, né? Quando eu comecei a escrever aqui para o Novo Varejo, uma das primeiras matérias que eu escrevi tinha como título Rebelião na Cadeia. Putz, você acredita que eu lembro disso, Mas isso Cláudio? foi há mais de 25 anos. E o assunto, ele persiste, né? Nós estávamos conversando aqui no intervalo sobre o Sérgio Alvarenga, uma das cabeças, eu não vou falar mais brilhantes do mercado, porque agora pode não senão pegar. Ele pode ficar muito vaidoso, vai ficar vaidoso. Mas eu assisti uma apresentação do Serginho em 2016 no seminário do IKEA, IKEA da qualidade automotiva, e ele mostrou um slide lá com as infinitas possibilidades de fluxo das autopeças desde que saem das indústrias. Quer dizer, aquilo ali é uma coisa que não tem mais um formato de cadeia, é uma teia que é muito difícil de entender. Sim. E agora ainda chegaram os marketplaces, a internet ganhou muita importância, né? Nós falamos do bloco passado, por coincidência, de questão de sobrevivência. Essa cadeia que a gente tinha linear, com 4 steps, até chegar no consumidor final, às vezes ela demonstrava também certa ineficiência, demonstrava certo atraso, havia uma incidência de impostos também em cadeia, em cascata. Você acredita que aquele modelo antigo ele pode ser recuperado hoje em dia? Você acha que é sustentável hoje em dia? Você tem razão, né? Então você me chamou a atenção, já faz bastante tempo que a gente se conhece, porque eu me lembro exatamente dessa matéria. Antes da sua vinda para o Novo Varejo, quem escrevia era o Ricardo. Né? E o Ricardo sempre me mandava, até antes de ser publicado ele me mandava. Sempre fui um grande admirador da empresa de vocês, da Novo Meio, como um todo, acompanhei todos os veículos que vocês tiveram. E com a sua vinda, logo que você veio, você escreveu essa matéria, eu me lembro exatamente, e me lembro de ter ligado para o Ricardo e falar: "Ô, Ricardo, até que enfim você arrumou um cara que pensa e escreve bem do mercado." Porque vermelho aqui, é difícil, mas é difícil achar alguém que realmente conheça, né? O mercado tem suas peculiaridades como qualquer outro. Mas aí, respondendo a tua pergunta, né? Naquele tempo você deve se lembrar que os distribuidores, eles não vendiam para oficina mecânica nenhum. Então tinha alguns até que tinha um slogan assim: o atacadista autêntico, né? Respeito ao varejista. Inclusive esse era um slogan que eu usava e na verdade uso até hoje, embora me sinta um pouco na contramão. E a minha empresa é uma empresa que, perto dos grandes players que existem por aí, é uma empresa pequena.
Então, o fato da GIB não vender para a oficina mecânica, né, eu sei que é um diferencial, mas uma andorinha só não faz verão. Não é? É pouca representatividade que a gente tem perante o tamanho do nosso negócio. Não é? E os grandes distribuidores, que me perdoem, eu acho que eles deveriam olhar por esse lado. Porque o que acontece? O varejo pequeno e médio, ele está sofrendo demais com isso. Não é? Os atacarejos que são montados hoje nas mais diversas regiões, eles acabam vendendo para as oficinas mecânicas, para os centros automotivos, para outras lojas e para o consumidor. Porque essas lojas, e não quero dizer que esteja errado, cada um tem seu modelo de trabalho, né? Mas eu acho que o varejista ele deveria ter uma condição privilegiada, algum diferencial de compra, como existia no passado. Respondendo tua pergunta, eu acho que sim, isso seria possível. Eu tenho feito a minha parte, mas o meu tamanho não é tão representativo assim para uma loja. Aliás, essa é a razão da GIB ter o selo Empresa Amiga do Varejo. Acredito, com certeza sim, né? E recentemente até nós recebemos o prêmio, né, como um distribuidor de destaque no Sudeste, e eu tenho bastante convicção de que essa tenha sido uma das razões. Né? Se você procurar lá as categorias onde nós tivemos altas notas, foi realmente relacionamento, atendimento, reciprocidade. Eu acho que o varejo percebe isso e externou. Não esperava ganhar o prêmio, existem empresas maiores que a gente, né, que são até mais antigas que a gente, pelas quais nós temos o maior respeito. Mas eu acho que nessa hora, Claudio, nós estamos no mesmo barco. Né? Nós temos um percentual dos nossos clientes, lojistas, que estão com a sua situação muito comprometida. É aquilo que você me perguntou antigamente, agora há pouco, né? O que você acha que vai acontecer com essas lojas? E eu repito, nos grandes centros, esses caras têm problema muito sério. Periferia e interior, eu acho que vai continuar existindo como sempre existiu. Né? Mas e nos grandes centros? Nós temos centenas, milhares desses varejos estabelecidos e que nos compram há 30, 40 anos. No caso da GIB, a GIB é uma empresa que tem 42 anos, completamos agora no mês de maio. Né? Então, para nós, o fato de termos recebido esse prêmio, a gente ficou muito surpreso. Né? Em edições anteriores, nós participávamos e ganhávamos alguma coisa em algum setor, por exemplo, em material de fixação, ganhamos algumas vezes, mas dessa vez nós ganhamos e nos chamou muita atenção, foi em relação à inovação. Inovação, nós tivemos uma nota, eu não vim preparado para falar das notas, mas assim, nós ganhamos assim, nos quesitos atenção, fidelidade, respeito. Enfim, isso me leva a crer que tem a ver sim com essa política, porque a pesquisa foi feita com 1.400 clientes. São 1.400 clientes, mas na verdade, só para você que nos assiste, que não teve a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento dessa pesquisa, o Beran está falando da pesquisa Maiores e Melhores em Distribuição de Autopeças Regional, ou seja, ela foi feita pela primeira vez este ano com as empresas que atuam apenas regionalmente, não é? São... obviamente você sabe, são 5 regiões e a gente pegou aquelas empresas que se destacaram no Maiores e Melhores nacional, mas não o suficiente para entrar na etapa de desempenho empresarial, que foi a etapa em que a GIB e outras empresas regionais entraram agora. E essa etapa, Beran, ela avalia justamente a gestão da empresa, a gestão, os serviços que a gente chama de desempenho empresarial. E nesse momento, não necessariamente uma empresa grande se diferencia muito de uma empresa pequena perante o entrevistado, porque o entrevistado está sendo convidado a avaliar a gestão. E uma empresa pequena pode ter uma boa gestão, pode ter uma boa equipe de vendas, pode ter um bom pós-venda, pode ter um bom atendimento. Então, isso foi esse pacote acabou resultando na conquista da GIB, que para você que não acompanhou, foi a empresa mais que teve a melhor nota média na região sudeste do Brasil. Isso foi uma conquista muito importante, não só para a GIB, todas as empresas regionais que acabaram recebendo esse reconhecimento do varejo. E com essa pesquisa regional, a gente consegue agora dar visibilidade para os bons serviços prestados pelas grandes empresas nacionais
e para os bons serviços prestados por aquelas empresas que optaram por atuar na sua área de alcance, não é uma área regional. Eu acho que o fato da gente ter sido eleito, né, no Sudeste tem a ver também porque nós temos 3 unidades, né? Então, para quem não sabe, nós temos a nossa matriz aqui em São Paulo, em Guarulhos, temos uma filial no Rio de Janeiro, né, na zona norte do Rio de Janeiro, ali na Avenida Brasil, no centro nervoso do Rio de distribuição, e temos em Pouso Alegre, aqui no sul de Minas, que foi a nossa 3ª unidade. Então, em Sudeste, realmente, a nossa atuação hoje, com o advento da substituição tributária, nós só vendemos hoje no Sudeste. Então, a nossa força é voltada só para o Sudeste. Anteriormente, antes da substituição tributária, ou seja, até 2009, nós vendíamos o Brasil inteiro. Aqui de Guarulhos, nós tínhamos uma unidade só e vendíamos o Brasil inteiro. Todos nós, distribuidores, fazíamos isso, né? Depois, com a substituição tributária, o pessoal mais rápido e mais capitalizado que a gente se multiplicou em filiais por todo o Brasil, né? Não só pela questão logística, mas também pela questão tributária, não é? A substituição tributária, se ela continuar realmente, que existe, como nós falamos anteriormente, aí uma possibilidade até de acabar a substituição tributária, né? O que acontece é que, de verdade, o que eu acho que vai acontecer se parar a substituição tributária, muito distribuidor eles vão fechar algumas unidades e ficar só nos principais centros com com seus CDs, né? Não justificaria ter tantas unidades como se tem, que é custo alto manter uma filial. Então, assim, finalizando, né, eu tenho um agradecimento grande em relação ao prêmio, aos clientes que nos elegeram, mas a verdade é que a gente ficou uma empresa especialista em Sudeste. A gente tem uma participação realmente, como o quintal é menor para a gente cuida bem desse quintal. E a pesquisa reconheceu isso, né, Beirão? Exato. E outra coisa que a pesquisa reconheceu foi o sucesso nesse processo de recuperação da GIB, que passou por momentos difíceis. Sim. E se esse processo não tivesse sido bem sucedido, certamente os clientes não estariam satisfeitos com entrega, com inovação, com atendimento. Ou seja, a pesquisa comprova que houve uma eficiência da GIB nessa recuperação. Conta pra gente como foi todo esse processo, que obstáculos a GIB superou para conquistar esse reconhecimento do varejista. Tudo vinha muito bem, Paulo, até o Covid, né? A gente vinha crescendo muito, como eu falei anteriormente, nós temos também a linha de motopeças, que é um percentual importante do nosso faturamento. E quando a pandemia começou, em março de 2020, ali realmente foi um divisor de águas para todo mundo, mas em especial para nós, que o nosso negócio, a nossa especialidade é venda para o pequeno e médio varejo, né? E esse pessoal se atrapalhou, principalmente o pessoal de motopeças, se atrapalhou muito para pagar. Então começou aquela coisa de ninguém paga ninguém, todo mundo pedindo prorrogação, muitos nem pediam prorrogação, simplesmente atrasavam. E nós temos uma característica que mantemos até hoje, nós sempre trabalhamos com um prazo muito flexível para o nosso cliente. Porque como a gente vende para pequeno e médio varejo, a gente tem que dar uma condição de financiamento bom para a venda. Então a gente sempre bancou um prazo interessante. Que nós sabemos, né, que o varejo ele tem pouco acesso a crédito, né? E nós, distribuidores, temos isso mais fácil. Então eu tinha algumas linhas de crédito em banco para antecipação de recebível e etc., onde eu podia viabilizar esse prazo que nós bancávamos para o cliente. Tudo ia muito bem até que entrou a pandemia e nós praticamente ficamos sem receber nos primeiros meses desses clientes pequenos e médios. Alguns pagavam, aí eu tenho que deixar claro que a Autopeças se recuperou muito antes do que moto, começaram a pagar. O nosso problema de liquidez foi muito menor com auto do que em moto, né? E não que nós não tomássemos cuidado com crédito, a gente toma muito cuidado, mas a gente teve um acúmulo de atraso muito grande. E isso nos colocou numa situação complicada, porque pela primeira vez em 40 anos de existência da GIB, a gente começou a ter problema com pagamento. Para honrar nossos pagamentos é com as fábricas. Isso pegou muito mal no primeiro momento e nós não sei se precipitamos, mas naquele momento a gente não sabia que o mercado ia melhorar do jeito que melhorou. Então, em junho de 2020, a gente pediu recuperação judicial.
um assunto novo para nós, nunca imaginei passar por isso. Passamos maus bocados em 2020, até todo mundo entender o que havia acontecido. E em 2021 a gente vem se recuperando muito bem. 2022 melhor ainda, né? A gente está andando muito bem, já recuperamos o market share perdido naquele primeiro momento de pandemia. E haja vista que a gente recebeu esse prêmio, que foi uma surpresa, eu não estava esperando. Quando vocês me disseram que nós havíamos sido indicados quer dizer que nós estaríamos entre os 3. Eu já fiquei muito envaidecido, muito feliz, né? Quando teve o final mesmo, que foi ao vivo lá, cada vez que o pessoal votava GB, eu falava, será possível? Uhum. E foi possível, a gente ganhou, né? E nos comparando, né? Competindo com empresas pelas quais nós temos o maior respeito, empresas também antigas, aliás, mais antigas que a nossa. Nós temos 42 e os outros têm perto de 50 ou mais que 50 até. Mas, enfim, é isso. Acho que o mercado reconheceu, a gente recuperou a força e contamos aí com o apoio dos nossos fornecedores, que nos deram suporte para a gente continuar e distribuindo da maneira que a gente faz. A gente faz um trabalho certo e bem feito. E o resultado está aí, né? A gente está vivendo um bom momento agora e parece que a tempestade passou. Bola para frente, né, Beiran? Bola para frente, Claudio. Beiran, muito obrigado pela sua presença, parabéns mais uma vez pelo prêmio e voltaremos a conversar com certeza no futuro. Obrigado, Beiran. Obrigado a vocês. Claudio, eu particularmente estou sempre à disposição da Novo Meio, como sempre estive. Estamos aí para o que precisar. Espero ter contribuído. Contribuiu com certeza, aliás, uma conversa muito agradável. Portanto, este foi Antônio Carlos Beiran, diretor da GIB, participando aqui do Diálogo Automotivo. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário também e se inscreva aqui no canal para acompanhar as novidades da ATV. A gente volta com o Diálogo Automotivo na próxima segunda-feira e eu te espero até lá.